a forma plástica do sistema nervoso central, como a gente consegue observar aqui do lado direito inferior da tela. Nós começamos com os prolongamentos dos dendritos. Esses dendritos vão formando conexões entre as células vizinhas, nas adjacências. Isso vão formando redes. Essas redes vão formando circuitos. Esses circuitos vão dando funções, e essas funções vão dando o seu produto final, o comportamento. Cada espinho dendrítico desses, nós temos uma sinapse que acontece ali. A sinapse, o que é a sinapse? Bom, o neurônio, a gente sabe que o neurônio, quando ele recebe uma informação, ele processa essa informação no seu corpo, e essa informação, quando ela é passada para outro neurônio, ela é uma informação elétrica, que ela é transmitida eletricamente de um neurônio para o outro. Mas quando ela chega no terminal pré-sináptico, para ela poder transmitir essa informação para um outro neurônio ou para uma outra estrutura, ele deixa de ser químico e entra numa função, ele deixa de ser elétrico e entra numa função química. E na função química, nós vamos ter esses botões aqui. Esses botões, eles apresentam no seu interior vesículas sinápticas contendo neurotransmissores químicos, como, por exemplo, neurotransmissores excitatórios, como o glutamato, neurotransmissores inibitórios, como o GABA, ácido gama-aminobutírico, assim como a serotonina, dopamina, noradrenalina, e assim sucessivamente nós vamos encontrar em diferentes tipos de neurônios, diferentes substâncias químicas que estão ali presentes. E essas substâncias químicas, no momento que ocorre o potencial de ação, essas substâncias químicas são liberadas na fenda sináptica, e essas substâncias químicas vão atingir os seus respectivos receptores da célula seguinte. Esses receptores, eles recebem a informação que veio desse neurônio. E aí ocorre uma consequência de eventos bioquímicos no interior da célula pós-sináptica, para essa informação continuar sendo passada para outros circuitos, para outras redes neuronais. Isso a gente pode observar, que eu estou demonstrando aqui apenas uma estrutura sináptica, mas vocês imaginam que isso acontece em toda a estrutura, toda a circuitaria neuronal, sendo que um neurônio ele apresenta uma média de 30 a 45 mil conexões sinápticas. Então vocês imaginam que nós temos uma média de 30 a 45 mil desses botões aqui por célula. Por isso que dá o equivalente a 2,6 quatrilhões de botões sinápticos que estão liberando substâncias químicas, formando, então, redes e circuitos neuronais. Bom, se nós observarmos e fizermos um corte no encéfalo, aqui a gente pode ver um encéfalo, a gente observa que ele é super vascularizado, ele tem uma grande concentração, uma grande distribuição de vasos sanguíneos, e aqui a parte anterior, aqui a parte posterior do encéfalo. Se nós fizermos um corte para visualizarmos o que tem de interessante na parte interna do encéfalo, nós vamos encontrar essa situação aqui, que são diferenças de cores. Nas extremidades do encéfalo, nós podemos observar que nós temos uma coloração mais cinza. E na parte mais interna, parte mais do meio,
nós vamos encontrar essa coloração branca. E realmente, aqui nós temos a substância cinzenta e a substância branca. Então, nós vamos encontrar isso em várias camadas no interior do sistema nervoso central. Aqui do lado esquerdo superior da tela, nós podemos ver os neurônios. Essas são as células que estão amplamente distribuídas em toda a região encefálica. Nós podemos ver que essa imagem só é possível com o auxílio de uma microscopia eletrônica. E aqui, então, a gente consegue ver que o neurônio, ele tem, todos eles, um corpo, que é essas bolinhas pretas, mais escuras que vocês estão vendo aqui. Essas bolinhas é o corpo do neurônio. É ali onde acontece todo o processamento bioquímico, toda a atividade metabólica. E ali é onde que entra aqueles substratos energéticos, como a glicose, como o oxigênio. Lateralmente a esse corpo, nós temos os dendritos, que são esses prolongamentos que vocês estão observando aqui. E na sequência, nós vamos ter, então, o axônio, que são as caudas dos neurônios. As caudas, elas podem ter uma média de 0,3 milímetros, como a gente pode observar aqui no primeiro neurônio, do lado esquerdo. Ele tem um axônio, ou seja, uma cauda bem curtinha, assim como também nós podemos ter caudas que chegam até 1 metro de comprimento, como, por exemplo, o neurônio, que está localizado na região motora. Ele tem o seu corpo localizado aqui na região da substância cinzenta motora, e ele vai ter o prolongamento axonal que vai descer para ser responsável pelo comando dos membros superiores e membros inferiores. Mas essa cauda, ela funciona como se fosse um fio de luz. O fio de luz, ele tem o fio de cobre interno e por fora tem uma capa revestindo esse fio de cobre, para a gente não levar choque, para a gente não entrar em contato diretamente com o fio de cobre. A mesma coisa funciona o axônio. O axônio, ele tem o próprio axônio, que é onde passa a corrente elétrica, que vai levar a corrente elétrica para uma outra estrutura, e dessa forma, ele também tem uma bainha que reveste o axônio. E essa bainha nós chamamos de bainha de mielina. Essa bainha de mielina, ela é formada por gordura. E nós sabemos que a gordura ela é branca. Então, ela é formada por esse tecido adiposo. Então, trazendo essa imagem para o interior da estrutura nervosa, nós podemos observar que na substância cinzenta, que fica localizado em todo o sistema nervoso central, nas adjacências, nós temos aglomerações de corpos de neurônios, somente do corpo do neurônio, somente essa bolinha preta, estão localizados na substância cinzenta. Tá? E na substância branca, nós temos um aglomerado, um feixe de axônios, que estão distribuídos em toda a região do sistema nervoso central. E vocês viram que esse feixe de axônios, essas caudas, elas são revestidas com a bainha de mielina, por isso que nós temos a substância branca. Então, dessa forma, nós vamos ter um aglomerado de feixes de axônios. Portanto, se, por exemplo, eu pegar aqui um aglomerado de corpos de neurônios, das bolinhas escuras, uma média de 100 mil neurônios, e esses neurônios são responsáveis por produzir uma determinada informação, e essa informação ela tem que ser enviada, digamos, para uma região do córtex motor, ou para o cerebelo, ou para a região occipital, ou seja lá para onde for, essa informação que é produzida por esses 100 mil neurônios,
por esse aglomerado desses neurônios, vão ser transmitidos via axônio, via substância branca, para chegar nos seus respectivos alvos, nos seus respectivos locais, aonde lá vai ter receptores específicos para aquele neurotransmissor, aonde essa informação, então, vai ser processada naquele local. Vai ser transmitida, vai ser levada e assim sucessivamente. E assim vão se formando as redes neuronais, que se comunicam de um lado com o outro, formando, por exemplo, um grande feixes de axônios que nós temos dividindo aqui, se comunicando entre o hemisfério esquerdo e o hemisfério direito, que é o corpo caloso.